Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a classificação para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, lembrando que a gente tem essa chatice de corrida sprint, então hoje é a classificação para a corrida de domingo, amanhã a gente tem a classificação para sprint e é claro, aí sim a sprint sendo realizada. E assim, né, um treino livre apenas, uma pista que não é muito utilizada, muito suja, então os negócios ficam muito imprevisíveis, acertos não são tão bons quanto você poderia ter. Eu acho isso muito ruim, entende? Você deixa a vida dos pilotos mais difíceis e você faz esse entretenimento meio que artificial, entende? Eu acho que atrapalha muito a Fórmula 1, mas o fato é que a gente teve a classificação e a Ferrari foi muito bem com o Charles Leclerc, né? Que sempre foi muito bom de volta lançada. Para mim, o melhor da Fórmula 1 atual em uma única volta é o Leclerc, né? E o Leclerc, mais uma vez, fez a diferença e fez uma belíssima volta, superando aí a concorrência das McLaren, da Mercedes, e também de Max Verstappen, que acabou errando duas vezes na volta, né? Errou no primeiro setor, numa freada exageradamente agressiva na curva 1, né? A pista de Áustria é muito complicada, muitos bumps, assim, ela vai desgastar mais os pneus também, então ficou curioso até para ver como que vai ser o desenho dessa corrida, mas de qualquer maneira, o Verstappen erra na curva 1 e erra na curva 19, aí um erro fatal, porque ele extrapola os limites de pista e com isso o Max Verstappen, no final das contas, acaba perdendo a volta e o segundo lugar da primeira volta vira um sexto, entende? De tanto que a pista estava melhorando pelos ganhos de aderência, com os pilotos passando voltas e voltas, né? E assim, não foi só isso que aconteceu, a gente também teve o Q1, Q2 e Q3. No Q1 ficou de fora Logan Sargent na 20ª posição. Eu acho que o problema por Sargent não é ter ficado em último porque o Albon ficou em 18º, mas sim a distância, né? Mais de 5 décimos de novo. Tá acabando o tempo para ele começar a entregar desempenhos mais sólidos. Aí não tinha muito o que fazer com a Williams, mas a distância dele para o Albon foi muito considerável. A gente também teve o Lance Stroll de fora, novidade nenhuma, 19º lugar, mas também há de se dizer, né? Apesar de ter ficado 3 décimos atrás do Fernando Alonso, o Alonso ficou na 17ª posição, uma coisa incomum ver o bicampeão mundial, um dos melhores pilotos de todos os tempos, apenas na 17ª posição. E o Hülkenberg, para mim, assim, chegou a estar em primeiro em certo momento desse treino e ficou na 16ª posição, porque não melhorou na segunda tentativa. Essa é a diferença de uma pista com pouca aderência, né? Que você vai passar nas voltas, o salto de qualidade da pista em termos de aderência é brutal. E aí a gente viu, por exemplo, o Hülkenberg fez o primeiro tempo em certo momento do treino cair para o 16º, né? Daniel Ricciardo ficou na 15ª posição e passou, um bom retorno para ele passar para o Q2, embora tenha ficado atrás do Yuki Tsunoda. No Q2 a gente teve de fora o Ricciardo, que já era de se imaginar, ficou de fora também o Kevin Magnussen, que fez um bom Q1, mas no Q2 não conseguiu grandes coisas, a Haas tem um novo pacote de atualizações, não é uma melhora muito significativa em termos de volta lançada, mas para mim a prova de fogo é na corrida, porque de classificação a Haas sempre foi bem, mas na corrida eu acho que é aí que vai se testar de verdade esse novo pacote deles. O Bottas ficou em 13º, o Guan Yu Zhou em 12º, o Guan Yu Zhou quase colocando 2 décimos no Bottas, Tsunoda em 11º, colocando quase 3 décimos no Daniel Ricciardo. Podia ter ficado o Liam Lawson, né? E assim, né, passaram Pérez, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Ocon, Sainz, Hamilton, Verstappen, Leclerc. O Pérez quase que fica de fora de novo no Q3. Desta vez ali ele não conseguiu melhorar na segunda tentativa, não sei porquê. Por algum motivo a Red Bull sempre mandando ele na pista bem tarde, né? Um dos últimos a dar voltas, né? Isso pode ser bom em termos de aderência, mas é ruim também em termos de pressão. E para um piloto que a mente não tá lá das melhores, né? Não acho que foi a coisa mais recomendável. No Q3 é isso, né? Leclerc muito bem desde o início, a primeira volta dele é muito boa, já é na casa de 34,8 e já era quase suficiente para pole, né? Eu acho que se bobear, a primeira volta dele já era pole position, mas ele foi lá na segunda tentativa e tratou de melhorar ainda mais, apesar de ter errado no segundo setor, né? Ele não teve um grande segundo setor, mas ainda assim foi lá, fez um 34,7 e colocou o sarrafo bem alto para os outros tentarem superar. O Lando Norris ficou na segunda posição, 34,8, Lewis Hamilton em terceiro, 34,8, Sainz em quarto, 34,9, Russell em quinto, 35,0, o Verstappen ficou na sexta posição com 35,0 e chegou a fazer um 34,718, que era 5 milésimos mais rápido do que o Leclerc, mas a volta foi deletada porque ele extrapolou os limites de pista. Gasly ficou na 7ª posição, fez um 35,0, Ocon em 8º, 35,1 e o Pérez na 9ª posição, 35,1. É um resultado ruim para o Pérez de novo, né? Tipo, você pode falar, ficou a menos de um décimo do Verstappen, mas menos de um décimo da primeira volta do Max Verstappen. Mais uma vez,
vai ter que ficar remando lá de trás na corrida. E assim, o problema é que, ao meu ver, a Red Bull não está tão superior em ritmo de corrida como esteve no início da temporada. Pode ser que eu esteja equivocado, a Red Bull vá ao grid no domingo, mas sinceramente não dá para ficar cravando isso, né? Na classificação já viu que Ferrari e Mercedes já estão aproximando bastante da Red Bull, mas na corrida ainda fica essa incógnita. E o Piastri é a grande decepção da classificação, porque na 10ª posição e longe, né? Ele ficou a 7 décimos do tempo do Leclerc, para você ter uma ideia, ele foi quase 3 décimos mais lento que o nono colocado, o Sérgio Pérez. Então, assim, amanhã vai ter a corrida sprint, a classificação para o sprint, vamos ter meio que uma ideia do que vai acontecer na corrida, qual é o ritmo real de cada um, mas ao invés da gente ter sprint, né, com esse grid aqui de largada e tudo isso, a gente vai ter uma classificação para sprint. Esse modelo é tão bom que tem que ter 2 classificações para fazer ele funcionar de alguma maneira. É ridículo, mas no final das contas é isso, né? A gente tem uma Ferrari que apresenta velocidade, mas será que vai estar assim na corrida? No domingo, que é o que importa. Será que a Ferrari vai estar bem ou vai moer os pneus nessa pista, né? Será que a Mercedes vai estar bem? A Mercedes parece estar com um ritmo de corrida muito forte. A McLaren, o Norris vai conseguir? Para mim, o Norris vira o grande favorito, talvez a corrida de domingo, se, obviamente, superar o Leclerc na curva 1, que é a tendência, inclusive, já ele larga do lado de dentro, né? Apesar de ser o lado sujo, é o lado de dentro e a tomada da curva 1 é por dentro. Então, vamos ver o que vai acontecer. O circuito de Austin, como eu disse, tem a história de desgastar os pneus mais do que o normal, né? Tipo, ainda assim, há possibilidades de corrida com uma parada só, vamos ver o que vai acontecer, mas fato é uma prova que promete bastante agora, com a Ferrari na ponta, Norris em segundo e o Verstappen largando apenas na 6ª posição. Então, emoção a gente deve ter com alguns dos favoritos largando lá na parte de trás do grid e no meio da confusão. Então, gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.